Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte: essa operação surtiu resultado no médio e no longo prazo? Ou só no curto e curtíssimo prazo, né? Eu faço uma análise que ele surtiu um efeito no curtíssimo prazo. No dia, muito provavelmente, né, os criminosos estavam acuados, fugindo da polícia. A população, apesar de aterrorizada com a própria operação, pode ter se sentido mais segura. De um outro lado, também a população clama por isso. A gente viu as pesquisas saindo, a maioria da população apoiando essa operação policial. Porque a população que está na ponta é a que sofre com a criminalidade, né? Eu costumo brincar que o morador lá do Leblon, da Barra do Rio, não sofre com essa criminalidade. Quem sofre é o cidadão comum no dia a dia dessas comunidades, que obviamente está sendo agredida, né, pelo crime organizado. As milícias, né, que tomam conta daquele território, fazem o papel que o Estado deveria fazer. Eles estão ali cobrando impostos, cobrando pela água, pela luz, pelo gás, né, pela TV a cabo. É um Estado paralelo. Então, na realidade, ali é uma ausência do Estado, né? Aquilo só acontece porque o Estado não está presente, né? Porque onde o Estado está presente, por exemplo, como eu acabei de citar, nos bairros nobres, a milícia e nem o tráfico de drogas chega lá tomando o papel do Estado. Então, o Estado existe, né? Mas ele está presente para quem? Ele está presente para as populações mais pobres? Não está. Então, por isso que o Estado toma conta de lá. Quando a gente faz um paralelo com a China, quando a gente olha que a China tem um projeto de longo prazo, é um conjunto de ações que vão sendo tomadas de forma planejada. Uma delas, no médio e longo prazo, obviamente, é a economia crescer, né, dar mais oportunidades para todos, tanto que a China tirou mais de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Infelizmente, as populações mais empobrecidas que acabam sendo cooptadas também para fazer parte do crime, né? Então, um modelo econômico que propicie essa distribuição de riqueza para toda a população é um caminho de médio e longo prazo. Mas no curto prazo existe a criminalidade, você precisa combater. Então você vê que a China, o Estado também combate a criminalidade com leis mais rígidas, porque Executando mais, né? executa, tem a parte repressiva, a parte ostensiva, mas só isso não adianta, né? Eu costumo brincar, senão é enxugar gelo. Você fica enxugando a água que derreteu do gelo e o gelo continua derretendo. Você tem que ter uma série de ações que o Estado propicie para a sociedade uma solução, se não definitiva, porque não existe, né? A gente está comparando aqui, mas existe corrupção e criminalidade em todos os países. Sim, né? claro. Na China, no Japão, inclusive, na Suíça, todos os países existe. O que precisa existir são políticas de Estado que minimizem esse tipo de problema. Porque, infelizmente, está do ser humano aquele que se sente à vontade em praticar crimes, é aquele que ainda tem algum tipo de freio, né? Moral e ético para não entrar no mundo do crime. E a população, a gente tem que entender, voltando lá, né? Teve uma pesquisa que a população apoia, a maioria da população, se não me engano, 64% apoiaram essa operação. O que a gente precisa entender é o porquê que essas pessoas estão apoiando esse tipo de operação, que é muito criticada por todos os especialistas de segurança, diz que isso não vai surtir efeito, mas a população apoia, a maioria, pelo menos. E aí o que a gente precisa entender é por que essas pessoas estão apoiando, inclusive as pessoas lá da comunidade, porque elas são vítimas dessa situação. E quando a gente tem os nossos afetos mais primitivos afetados, a gente clama por uma ação imediata, até por vingança, né? Aquele morador que foi em algum momento esculachado pelo traficante ou teve, né, algum tipo de agressão, ele clama por alguém que vá lá e vingue aquilo por ele. E quem tem esse papel na cabeça dessa pessoa é o Estado, né? É a polícia que deveria ir lá e exercer esse papel. Então é uma solução que a gente também tem que dar no curto prazo, porque a população não vai ficar esperando a economia melhorar, tudo melhorar, a criminalidade melhorar, porque ela está preocupada com hoje à noite eu vou voltar do trabalho, pra minha casa, né? hora que eu descer, né, eu vou passar lá no meio da criminalidade e estou exposto a isso aí. Então a população quer uma solução de curto prazo. Então tem que ser uma operação coordenada de todo o Estado, eu não estou dizendo só do Estado do Rio de Janeiro, no caso aqui, mas tem que ter o município, o Estado e a União tem que estar unida num projeto de segurança pública de curto prazo que minimize essa situação e dê uma sensação de segurança para a população, né? Mas só a repressão, alguém tem dúvida que o tráfico lá não acabou, né? Que no dia seguinte, hoje provavelmente, aqueles 100 que morreram já foram substituídos, né? Já tem pessoas fazendo o que eles faziam. Então assim, é enxugar gelo, a gente precisa ter, e aí sair dessa polarização, né? Acho que as pessoas, os políticos têm que ser responsáveis de sentar numa mesa e falar o que a gente pode fazer para melhorar a situação da população mais exposta a esse tipo de criminalidade, né? Tem que ter a parte repressiva? Tem. Então qual vai ser o plano
para a gente ocupar aqueles territórios, né, levar segurança para a população de forma ostensiva e até repressiva no limite, se precisar. Mas no médio e longo prazo, o que o Estado vai fazer? Porque o Estado não pode estar presente só com a repressão. O Estado tem que estar presente com políticas públicas, né? Eu me lembro bem na época do Brizola que tinha lá os CIEPs, então tinha toda uma política de Estado de estar presente com educação, estar presente com saúde. A última iniciativa que teve era só a polícia, mas já era uma ocupação do Estado das unidades pacificadoras, né? Que eles invadiram, inclusive na última operação do Complexo do Alemão, inclusive, né? Eles invadiram, tomaram lá a região e depois instalaram as unidades pacificadoras. Aquilo levou uma certa tranquilidade para a população. Por que não deu resultado? Porque foi só a polícia. Aí ficou só a polícia ali, o tráfico voltou a crescer, voltou a cooptar as pessoas, voltou a fornecer os serviços que o Estado não levou à população, né? Então, a criminalidade hoje nessas regiões é um Estado paralelo, né? O cidadão não paga imposto para o Estado, paga imposto para o tráfico, né? Exato. Não paga todos os serviços que o Estado deveria prestar, ele está pagando para o tráfico. E isso é dinheiro, né? Eu costumo brincar na época, eu fiz uma comparação do jogo do bicho, né? Naqueles tempos em que o grande problema no Rio era o jogo do bicho. Sim. Então, o grosso do crime e do dinheiro que está correndo não é o cara que está na banquinha com um trocadinho ali fazendo o jogo do bicho, né? Porque a gente sabe que de tempos em tempos passa o cara lá, recolhe o dinheiro, vai embora, só fica com o cara o dinheiro do movimento ali, do dia, né? O tráfico é a mesma coisa, né? A gente foi lá, a polícia foi lá, fez a mega operação, prendeu 100, matou mais de 100, tomou eventualmente nas buscas e apreensões ali o dinheiro que estava por ali, mas o grosso do dinheiro já não está mais ali. Então, de que forma, né, uma política de segurança pública vai reprimir as coisas na ponta, porque é o que a população espera a proteção do Estado. Sim. Então tem que estar, mas tem que ser constante, não pode ser de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses fazer a operação, tem que ser constante, tem que estar presente. Mas e no médio e longo prazo, o que o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, vai fazer para que o Estado chegue de forma efetiva nessas comunidades, não só com a polícia, né? Eu chegue lá com saúde, com educação, com políticas públicas, com arte, com cultura, com infraestrutura, Esportes, né? Com esportes, com tudo. Então, é uma solução muito mais complexa do que eles tentam nos vender. Mas, infelizmente, nessa polarização, os dois lados ficam tentando vender soluções simples para problemas que são muito complexos, né? Então, os políticos têm que ter essa responsabilidade, de discutir isso com seriedade. Cobori, e eu fiquei impressionado, porque assim, eu não tinha noção de quantas favelas tinha no Rio de Janeiro. Porque a gente ouve falar em Complexo do Alemão, Rocinha, mais 4 ou 5. Mas segundo o ChatGPT, enfim, algumas pesquisas que eu fiz, são mais de 1.700 favelas. E aí você pensa, 1.700 favelas. E aí o que o Cobori falou, né? A gente foi lá, beleza, a polícia foi lá, matou mais de 100. Só que são 1.700 favelas. Imagina a quantidade de pessoas envolvidas com o tráfico. E aí, trazendo a ideia do jogo do bicho, eu entendi o comparativo que você fez, achei muito inteligente, porque a gente tem uma cúpula lá em cima, que eles não estão ali, né? E eles estão mexendo ali como se fossem marionetes, bonequinhos, e assim, daqui a pouco eles substituem esses 100. Muito fácil, porque realmente a gente não tem educação, não tem saúde de qualidade, é muito fácil você trazer os jovens para esse tipo de situação, né? E outra coisa, a polícia foi lá, matou, tal, subiu o morro e desceu. Não ficou lá, não ocupou o local, né? Então, daqui uma semana, será que já não volta tudo? Eu acho que é muito isso que você quis dizer, né? A gente teve uma solução, mas assim, não foi uma solução, né? Foi um ato de curtíssimo prazo, né? Exatamente. Inclusive, quando você trouxe a China para a discussão, você vê que a China, nesse projeto de longo prazo, ela previu tudo isso, né? Na China não existe favela, justamente porque eles têm um projeto de urbanização, das coisas serem muito descentralizadas. A China é um país continental, assim como o Brasil, né? Deve ter os mesmos problemas que o Brasil tem. Né? Tinha até mais, eu acho, né? Tinha até mais. Décadas então, anteriores. eles tiveram uma série de políticas de Estado de longo prazo que não permitiram essa urbanização desorganizada que teve no Brasil, né? Porque o grande problema, você falou, mais de 1.700 favelas no Rio de Janeiro, são de pessoas indo para os grandes centros urbanos, assim como é em São Paulo, em busca de oportunidade. Exato. Porque a economia ficou concentrada nos grandes centros, né? São Paulo e Rio de Janeiro é um grande exemplo disso e outras grandes capitais. Todas as pessoas tendem a ir em busca de melhores oportunidades. E aí não encontra melhores oportunidades, se acaba num processo de favelização, de criar favelas nas periferias de pessoas que não encontraram esse sucesso, né, econômico que eles esperavam nos grandes centros, e aí acaba criando as periferias que fica ali à mercê da criminalidade, né? E aí é o Estado paralelo, inclusive economicamente, né, do pequeno comércio, de que sobrevive só daquilo.
E infelizmente as drogas estão presentes em qualquer país do mundo. E o Brasil não só é um grande consumidor, como uma grande rota, né, do tráfico de drogas para o resto do mundo. Foi assim que surgiu todos esses problemas. Então, existe um terreno fértil para isso no Brasil. E você trazendo a comparação da China, a China teve essa preocupação, né, de manter as pessoas descentralizadas, criar polos econômicos descentralizados na China, para evitar e até políticas. Vocês devem ter falado, não sei, com o meu amigo Elias aqui, né, sobre aquele programa que muitos criticam, do Roku, que você não podia mudar de cidade, né? Você tinha que ter um passaporte, mas o governo chinês já prevendo isso, né? Ele não só foi criterioso e organizou esse deslocamento da população dentro do país, como, obviamente, por outro lado, ele criou oportunidades para as pessoas não saírem dos seus locais. Não adianta a gente proibir as pessoas de sair e migrar para outras cidades se eu não criar oportunidades onde elas estão. Exato. E a China teve essa preocupação, né? Ele criou um sistema de evitar que as pessoas migrassem para outras cidades, mas ele criou também oportunidades ao longo de todo o país para que as pessoas ficassem nas suas origens, né? Então ele evitou esse processo de favelização nas grandes cidades. Então, novamente, são problemas complexos, né, que tem que ser tratado com seriedade e com planejamento de médio e longo prazo. Isso não se resolve da noite para o dia. Porque se a gente ficar pensando em resolver só da noite para o dia, a gente vai ter uma repetição de tudo isso que está acontecendo, né? Daqui 4 meses vai ter que ter outra mega operação, vai ter que entrar lá, matar traficante, prender traficante, e aí esse negócio se perpetua, porque isso não começou agora, né? A gente pega para a história e essas operações sempre tiveram nas favelas do Rio de Janeiro e não resolveu o problema. Então, será que os políticos não aprenderam, né, que precisa de uma política mais séria, de uma união, né? Não tem esse de direita e esquerda. Os políticos têm que se unir, porque os políticos foram eleitos pela população para resolver os problemas. E não resolve, mas chega em período eleitoral, sempre tem essa discussão e essa polarização para saber quem tem a solução certa. E, na realidade, a solução certa só vai chegar através de consciência, conscientização e organização do Estado brasileiro, né? Nessas conversas, a gente vê muitas notícias, né? Por exemplo, a esquerda, vamos dizer assim, até vamos pôr o PSOL aqui, eles acham que isso foi um absurdo, né? Matou inocentes e etc. A direita já se posiciona como o BOP foi herói, foram heróis, e tudo isso vira exatamente isso que a gente fala, né? Essa polarização que aumenta e que deveria não ter. Porque, na verdade, a gente está tentando buscar o quê? A união para que se resolvam esses problemas. Segurança pública, educação, saúde. Agora, acho que o grande problema, não sei se vocês concordam, que falta é educação, né? A gente vê muita gente, infelizmente, que não tem a condição de estudar. E aí, né, a gente sabe que essas pessoas muitas vezes acabam sendo levadas ao mundo criminoso. Claro, tem pessoas que, muitas ali humildes, honestas e tudo mais, a maioria, mas a educação falta. Agora, por exemplo, na China, como que eles lidam com essa questão de, vamos supor, eu vou por tipos, tá? Assim, tipos de crime. Por exemplo, um assalto a algo, ou então uma morte de uma criança. Tô dando, assim, exemplos, né? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Como é que a China lida com esse tipo de problemas, né? De situações? Assim, eu não teria os detalhes para passar para vocês como eles lidam. Eu sei que lá é muito mais rigoroso. As leis são muito mais rigorosas com qualquer tipo de crime, né? Eles são muito mais punitivos. Eles são muito mais, obviamente, criteriosos para pegar os criminosos, mas quando é pego e aprovado, a punição é muito mais severa aqui no Brasil. Então ele tem um recado que talvez é o que a população no Brasil queira, né? É um recado do Estado de que, não entre para o mundo do crime porque a pena é muito severa. Então, eu acho que o nosso Congresso brasileiro deveria, talvez, rever o nosso Código de Processo Penal, o nosso Código Penal, para endurecer mais contra o crime organizado. Parece que o governo federal até mandou agora um projeto de lei para endurecer, né, a punição desses criminosos. Mas pegando o que você falou, 99% da população são de pessoas trabalhadoras, inocentes, né, que querem e não foram para o mundo do crime. Então, essas pessoas aprovam justamente por isso, né? Porque para nós aqui, que a gente não vive nessa situação, é fácil a gente ficar fazendo análises teóricas, né, do que seria o correto, do que seria, que talvez seja essa grande crítica que essa população tem da esquerda, né? Fica uma coisa muito no campo acadêmico, e você não está lá no dia a dia. A gente tem que entender que quem está no dia a dia, se você pensar bem, é aquele trabalhador que também é cooptado pelo crime, mas por uma rigidez moral e ética ela não foi, ela prefere passar fome, prefere ralar, prefere trabalhar todo dia e não cedeu ao mundo do crime. Então essa pessoa tem um sentimento muito diferente do nosso. Ela fala,
Não, a polícia tem que pegar esse cara mesmo, tem que, né? Porque Porque no limite, você viu, teve ele acidentes fala, sérios "Pô, lá, né? não é porque ele é pobre, eu também sou. Né? Eu Exato, também sou todos e eu honestos, escolhi né? trabalhar. Que nem a Ele- maioria que eu falei aqui, né? A Exatamente. maioria humilde, honesta, que assim, a gente vê as barricadas que tem ali, muitas vezes eles montam, né? Eles fazem pra falar assim, ó, aqui, daqui pra cá é meu lugar, não entra aqui. E a população tem medo, né? Que nem mães aí falando, pô, eu tenho que sair com a minha filha porque eu não posso ficar com a minha filha perto de traficante. Agora, o grande problema é que o tráfico lá, grande no Rio de Janeiro, vem de algo que você citou e que o André citou. Não é aquela droga mais, não é a cocaína, não é. Não, virou assim, energia, tudo isso que virou um absurdo, né? Hoje eles têm que pagar, a população paga pela energia, paga pelo, sei lá, pra ter luz, pra ter água, pra ter. O que virou isso sim, um poder maior de uma facção. Porque o que fica ali na boquinha vendendo droga, esse aí já ninguém liga, eles nem querem mais, né? Então é triste ver essa situação de ver a população. As facções, elas se modernizaram muito, né, Kobori? Antigamente a gente via lá, até aquele filme lá do Zé Pequeno, não sei o que era droga. Mas eles entenderam que o que traz o dinheiro não é só a droga, ou até mais dinheiro que traz pra eles, é de outras questões, né? Que não é nem só do gás e tal. Mas eles estão aí, o PCC envolvido com postos de gasolina, lavagem de dinheiro. Mas lá na China existem facções criminosas, existem máfias. Aí eu até queria emendar uma pergunta pra ti. É fácil você... quero ir pra China, porque a China tá voando, vou pra lá, vou levar minha família, vou trabalhar lá. Porque aqui no Brasil a gente vê venezuelano entrando, haitiano entrando, cubano entrando. E assim, a gente já tem uma população pobre aqui. E a gente acaba ficando mais sobrecarregado com a imigração, digamos assim, de outros povos de países pobres, né? Que aumenta, acarreta em mais pobreza e mais favelismo, né? Digamos assim. Na China é fácil você entrar lá, levar tua família, ou não, eles têm um controle populacional. E como é que é essa questão de facção criminosa por lá? Não, a facção criminosa existe inclusive no Japão, né? Eu morei 2 anos no Japão, existe a Yakuza lá, né? É fortíssima. É uma máfia fortíssima, ela obviamente é combatida pelo Estado, mas ali, para quem mora no Japão, você sabe que existe, né? E eles tomam conta das coisas ilegais, não só drogas, como prostituição, no mundo inteiro, né? Existem facções criminosas. Na China também existe, mas existe aquilo que eu te falei, o papel do Estado é muito mais presente, não só fornecendo infraestrutura para toda a população, mas a parte repressiva do Estado e a punição mais severa. Então, com certeza, a China existe, mas para quem vai para a China, você for para a China, você se sente muito mais seguro do que no Brasil. Né? Até porque nos grandes centros você não vê nem a polícia andando armada. Né? No Japão, a polícia não utiliza arma de fogo. Né? Você cruza com a polícia, ele está de bicicleta, sem arma, sem nada, no máximo um cacetete, mas não tem arma de fogo, porque a sensação de segurança nesse país é muito maior. Quando o Estado está muito presente, as organizações criminosas também têm o seu receio de espetacularização. Não é igual no Brasil, o cara fica andando de fuzil, né, no meio da comunidade, ostentando o seu poder de fogo. Nesses países como Japão e China, não. Existem as facções, mas eles vivem muito mais nas sombras. Eles até nem querem chamar muita atenção dos crimes que eles praticam, mas existe. Tá? O que eu estou dizendo a diferença é a presença do Estado, não só de forma repressiva, como todo o seu aparato judiciário para tornar mais severas as leis e as punições ao crime organizado. Então, esse processo de favelização que a gente já chegou é muito mais difícil da gente desfazer isso, mas a gente precisa em algum momento iniciar. E aí é um planejamento de médio e longo prazo para a gente melhorar a situação. No longo prazo, obviamente, é o modelo econômico que vai influenciar. Se a gente tiver um modelo econômico que consiga distribuir melhor a riqueza, tornar mais acessível as oportunidades para a grande maioria da população, a gente vai continuar com esses problemas de desigualdade, que é um campo fértil para o crime organizado, né? Mas pegando no início do que você falou, André, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Valfrido Vardi, um jurista famoso, eu tenho 2 livros dele, ele tem um que chama Sobre Segurança Pública, e a gente estava discutindo justamente sobre isso, que infelizmente veio acontecer o que a gente estava discutindo, que era justamente essa tomada do Estado pelo crime organizado, não só das coisas ilícitas, né? A gente está falando de droga, coisa ilícita. O problema é que o crime organizado já se infiltrou no Estado, tomando conta das coisas lícitas. Então ele já participa, aqui em São Paulo, o PCC participa de negócios lícitos do Estado. Como você falou, do combustível, no Rio de Janeiro também. Já tem um estudo dos especialistas que a droga não é o principal problema do crime, que gera mais retorno para o crime organizado. Que gera retorno lá para o crime organizado. É toda essa presença que eles têm, inclusive pelas milícias, né, de fornecimento de serviços, combustíveis, né,
adulteração e tráfico de combustíveis, né, contrabando de combustíveis ilegais, e todo o aparato que o Estado deveria fornecer para a população, eles fornecendo também isso. Então, se não for uma operação de inteligência, como teve aqui em São Paulo, né, desarticularam 40 bilhões aqui na Faria Lima sem dar um tiro, né? Isso com certeza gerou um impacto muito maior no crime organizado do que você ir lá e matar 100 traficantes. O traficante, na realidade, o que eles chamam lá é o aviãozinho, né? É o soldadinho do crime organizado. Não dá tanta mídia, digamos assim, né? Não dá tanta mídia, mas você dá um impacto muito maior sobre o crime organizado. Então, a grande preocupação que o Valfrido falava é justamente essa infiltração que o crime organizado já tem nas coisas lícitas, né? Esse é o grande problema. Essa infiltração do crime no Estado como um todo, né? Não só estadual e municipal, como em alguns níveis federal também, né? Essa infiltração do crime. Então, essa é a grande preocupação, porque no Rio de Janeiro a gente sabe que eles influenciam as eleições, né? Eles fazem os seus deputados, teve até um que foi preso, né? Lá um deputado estadual que foi preso, que era ligado ao crime organizado, fornecia fuzis. Joias, não era? Não sei o que, joias lá, fornecia, foi preso e agora saiu, né? O vídeo que ele, inclusive na formação ali da academia da Polícia Militar no Rio, ele do lado do governador. Quer dizer, ele lá numa formatura de policiais, que depois também são vítimas do crime organizado, quando tem essas operações, um cara que está ligado ao crime organizado, foi eleito pelo crime organizado e fornecia armamento para o crime organizado. Então essa infiltração é a mais preocupante, né? Enquanto está ilícito nas sombras, como você falei, tem em todos os países, no Japão e na China, mas está nas sombras, né? Eles não querem, inclusive, nem aparecer e querem, no limite, eles ficam com as coisas ilegais, né? O grande problema em países como o nosso é que eles já se infiltraram nas coisas legais também. Também.